Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da PUC Campinas, Educação Continuada, Futuro do Trabalho. Neste espaço, nós discutimos os assuntos que fazem parte do seu dia a dia e que conectam a universidade ao mercado de trabalho. O nosso assunto de hoje trata de algo que faz parte do nosso cotidiano das mais diversas maneiras, além de impactar a vida no planeta: as embalagens. Do design às escolhas de materiais, entenda como que os profissionais e as empresas podem fazer a diferença e gerar impacto positivo, tanto para a indústria quanto para o meio ambiente. Eu sou Fernanda Travalini e é com prazer que eu recebo aqui hoje a professora Vânia Bittencourt, que é coordenadora da pós-graduação em embalagem, produto, projeto e negócio aqui na PUC Campinas, o Lucas Silva, que é coordenador de desenvolvimento de embalagens na Natura, e o professor Diego Conte, que é do mestrado em sustentabilidade aqui da PUC Campinas e membro do Instituto Nacional de Economia Circular, o INEC. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. É muito bom ter vocês aqui para tratar então desse assunto que ele toca em diversas universos, diversas áreas do conhecimento, então unindo artes, engenharia e até direito. Exatamente. Então, para dar um contexto para quem nos assiste, que área é essa? A embalagem é talvez hoje um dos componentes chaves da indústria quando a gente fala de bens de consumo, né? Porque ela une não só questões voltadas, né, ao desenvolvimento do produto em si, a criação de produtos, a disponibilidade de produtos para o mercado, o envio de produtos para o mercado. Então, ela faz esse produto acabado circular de várias maneiras, né? E a preocupação com ela é importante, já que por ser esse componente tão fundamental, ela acaba tendo um impacto muito grande, não só nas questões que envolvem comercialização, tanto varejo em mercados B2C como mercados B2B, mas também no seu descarte, né? Preocupações regulatórias. Então, por isso que o olhar para ela hoje é extremamente importante nesse sentido. Muito bom. E agora, em 2025, o governo federal aprovou o Plano de Economia Circular, que é um instrumento que vai acompanhar essas tendências globais para repensar o crescimento econômico com um foco na sustentabilidade, justamente. Qual que é o impacto disso no setor das embalagens? Olha, eu acho que o plano ele é uma grande oportunidade. Eu vou pegar o que a professora Vânia colocou aqui. As embalagens elas são responsáveis por até 80% do impacto ambiental já no design. O plano, de alguma forma, ele já vai facilitar e incentivar, tanto de maneira regulatória, tanto educacional, que haja um design mais circular quando se pensa em uma embalagem. E aí nós já vamos evitar uma série de outros problemas que podem vir à frente. Por isso que a questão do ecodesign como um tema do plano, eu diria que já é um ponto de largada bastante importante. Eu até adicionaria assim, fora as áreas que foram citadas, mas, por exemplo, eu sou professor do curso de administração. O administrador hoje ele tem que entender de circularidade, ele tem que entender de ecodesign, porque ele é um decisor dentro do processo. Então é uma temática que ela é transdisciplinar, assim, eu diria. Não sei se o Lucas concorda, né? Com certeza, com certeza. E falando nessa circularidade, professor Diego, como nós podemos entender essa economia circular e a transição do modelo linear para esse outro modelo, né, que é o circular? Eu diria que esse é um dos maiores desafios, viu, Fernanda? Porque há uma parte do mercado que resiste à implementação de qualquer coisa que seja nova, uma oportunidade para sustentabilidade. Eu acho que a questão da dificuldade hoje da gente conseguir ratificar, por exemplo, um pacto internacional ou global dos plásticos demonstra isso. Tem grandes players da indústria que não querem abandonar o modo antigo de produção, porque no sistema linear a gente tem lá na frente uma problemática da escassez dos recursos, porque hoje nós sabemos que uma série de recursos eles são limitados, são finitos, e uma hora eles vão simplesmente deixar de existir na lógica do extrair, industrializar, consumir e descartar. A circularidade, de alguma forma,
ela se coloca como uma solução para esse processo linear, na verdade, se tornar um processo fechado, então, na verdade, circular, na ideia do berço ao berço, que em inglês a gente fala do cradle to cradle. Então, uma empresa que coloca hoje qualquer tipo de produto ou de embalagem no mercado, ela deveria ter a responsabilidade de retornar essa embalagem de alguma forma para o sistema produtivo, e a gente pode ir mais além quando se trata do conceito da economia circular, que não é só a embalagem, mas sim o produto em si. Então, se a gente imaginar, por exemplo, essa caneta aqui tem componentes plásticos, né? Se a gente pegar um smartphone, vai ter desde componentes plásticos, ouro, outros tipos de metais que são raros. Hoje, isso tudo pode se tornar resíduo por uma ineficiência tanto do design quanto do processo de logística reversa. A economia circular vem, de alguma forma, tornar esse processo mais longo, né? Então, é dar mais durabilidade para que esses recursos possam ser reaproveitados e, diante disso, a gente evitar a escassez ecológica, que eu acho que é o grande ponto e a maior oportunidade dentro dessa ideia. Muito importante. É. E agora, trazendo uma outra visão, Lucas, como isso afeta a cadeia produtiva e as embalagens? Tem algum caso, algum exemplo? Com certeza. Desculpem. A sustentabilidade hoje, como a Vânia e o Diego comentaram bem, ela acaba sendo um driver dentro da indústria de embalagens, pelo menos da Natura, né, na parte de cosméticos. E a gente sabe que a embalagem ela detém alguns fatores ali que são bem importantes, né? Hoje, muitos consumidores ainda compram pela embalagem, eu diria que a maioria deles. Então, a embalagem é o primeiro contato do consumidor com o produto. Então, a gente tem muitos atributos estéticos que a gente tem que garantir. Outros atributos, como bem o Diego colocou, hoje o mercado ele trabalha muito com uma circularidade, com um trabalho mais linear, não tão circular. Então, qual que é o impacto disso? Hoje a gente consegue trabalhar com resinas e materiais virgens que oferecem um certo nível de proteção e até de performance, quando a gente coloca frente ao material reciclado pós-consumo. Então, quando a gente está desenhando um novo produto, uma nova embalagem, a gente tem que pensar desde os atributos mais minimalistas no design, para garantir que a gente consiga colocar e incluir material reciclado pós-consumo, garantindo performance, não tendo uma penalização estética ao produto, mantendo aquele desejo do consumidor pela compra, e ainda assim trazendo todos os atributos necessários, né, para a gente sair de uma cadeia linear e para uma circular. A gente pode colocar como redução, por exemplo, de resíduos, né, redução de peso. Por exemplo, a gente tem hoje uma embalagem que pesa X. O que a gente precisa fazer em termos de engenharia para que essa embalagem pese 10, 20% a menos? Quais elementos que a gente tem que pensar e colocar? Escolhas de materiais. A gente sabe, né, acho que o Diego pode falar até melhor, não existe material que não é reciclável, né? Todo material é passível de reciclagem. O problema é que talvez a gente não tenha tecnologias para reciclar, para separar, para reciclar. Então, por exemplo, pensar em embalagens monomateriais que não tenham mistura de componentes, por exemplo, plástico com metal, que uma cooperativa inevitavelmente vai conseguir separar e destinar. Trabalhar mais com conceitos de desmontagem, por exemplo, o que eu preciso fazer como elemento de engenharia para garantir essa embalagem durante toda a vida útil e mesmo assim que o consumidor, no final do uso, consiga desmontar e segregar para cada cadeia. Então, acho que esses fomentos, esse tipo de driver tem que estar dentro da empresa e do desenvolvedor. Acho que só para complementar, assim, fica claro que, por exemplo, o pessoal do marketing vai ter que estudar circularidade também. Com certeza. Se a gente não conseguir desenvolver um marketing circular, dificilmente, por vezes, ao projetar uma embalagem, alguém da área de marketing vai abrir mão de certas coisas porque vai ter o medo, o receio de perder compra do consumidor por aquela embalagem, de repente, se tornar menos atrativa ou menor. Então, esse marketing circular, ele tem que ser trabalhado também. E tem um outro fator que é a questão da educação do consumidor. Porque nós estamos discutindo muito no âmbito da indústria, né? Mas a educação do consumidor ela é fundamental nesse processo, porque se a indústria fizer tudo isso, oferecer um produto que ele é melhor, que é ambientalmente correto, socialmente justo, mas que as pessoas não compram, no dia seguinte os acionistas vão mandar voltar a decisão atrás e oferecer o produto que vendia antes. Então, acho que é uma visão bem pragmática, assim, né, do processo. Vejam como isso é interessante, né, a questão do marketing. Uma breve linha do tempo que une os dois pontos aqui que a gente conversou. Em 2005...
eu era gerente de marketing da indústria farmacêutica com foco na indústria cosmética. E eu me lembro de fazer campo, procurar embalagens de concorrente, a gente estava desenvolvendo uma colônia, e eu achei uma colônia, né, a gente compra, né, coloca no showroom para o time analisar. A colônia era do tamanho do meu, pequenininha, do tamanho da minha mão fechada. E ela estava dentro de uma embalagem sextavada, com um berço sextavado, num nicho de plástico, com um fundo cartonado, com um visor de display e com uma alcinha. E eu me lembro de levar isso para o meu time, 2005, o nosso comentário foi, interessante, né? Eles podiam ter melhorado o processo de impressão. Vamos ver o que a gente pode falar sobre isso. A gente não falava, não olhava para esse desperdício todo, 3 árvores mortas para fazer uma embalagem. Passa 10 anos, eu me lembro de achar, em 2015, eu estava numa outra empresa, achar esse banco de imagens e olhar para aquilo, mas assim, de uma maneira completamente diferente. Que absurdo! Como pôr uma câmera vazia gigantesca dessa? Como isso foi pensado e projetado dessa maneira? E agora, há mais 10 anos, a gente está aqui falando disso. Com um plano implementado, olhando para tudo isso. Então, é um espaço muito curto. Sim. Tudo aconteceu muito rapidamente, mas, ao mesmo tempo, a educação... A gente foi educando esse consumidor e disponibilizando coisas diferentes, porque se você continuar fazendo o berço sextavado, com 5 estruturas de papel, ocupando aquele espaço de gôndola e aquele espaço de caminhão e aquele espaço de armazenamento, né, a gente está vendendo ar, ele não vai se incomodar, porque é o que é disponibilizado para ele. Então, o marketing tem sim um papel importantíssimo. Importantíssimo. Acho que a Vânia colocou um outro elemento aí na discussão, a questão, por exemplo, da logística do produto. Sim. Porque o design do produto, da embalagem, vai impactar na sua... Às vezes eu comprar um produto que está vindo da Europa, da China para o Brasil, tudo isso tem peso, tudo isso gera emissão de carbono. Então, quando a gente passa a pensar sistemicamente, talvez aí seja o grande gap do decisor na indústria, ou até do consumidor ainda, uma lacuna, né, de como é que enxerga os processos de forma mais sistêmica, para a gente pensar, olha, por que comprar produtos locais, ou por que comprar produtos minimalistas, não uma embalagem que ela é super atraente, mas lá no fim você às vezes desmata 3 árvores e vai descartar poder descartar aquilo Sim. 1 segundo depois, né? Isso é uma ideia da economia linear, assim. Eu falo que tem muitas coisas que a gente usa durante 1 segundo, a pá de café é um exemplo. 90% dos lugares ela é de plástico, você usa 2 segundos para mexer o açúcar, o adoçante, descartou. Um pouquinho só de inércia e de física já mexeria o seu café. Então são resíduos que podem ser evitados, assim, mas tudo depende de um novo design e de um processo de reeducação, tanto de uso ou do consumidor até para efetivar a compra. E pensando nisso, é viável redesenhar as embalagens pensando em várias vidas para um mesmo material? Sim, é viável. É um desafio, tá? Não é algo tão trivial. A gente tem uma jornada para percorrer, mas eu trago como um exemplo aqui algo um pouco disseminado no Brasil para cosméticos. A gente tem até algumas questões de Anvisa, de legislação que hoje não permitem, mas, por exemplo, a recarga pode ser um elemento bastante interessante nesse sentido. Quando nós desenvolvemos, por exemplo, uma embalagem primária, normalmente a gente tem bastante valor agregado ali, seja uma embalagem de vidro, uma embalagem de plástico, uma embalagem com multicomponentes, e muitas vezes no final do uso o consumidor descarta essa embalagem. Então, se a gente conseguisse implementar um processo de recarga, a gente poderia dar várias utilizações para uma mesma embalagem. Ou seja, ao invés de produzirmos 10 embalagens, o consumidor compra uma e recarga por 10, e faz a recarga por mais 9, 10 vezes. Outro ponto, refis. Também permitem que a gente utilize mais e dê uma vida útil prolongada para a embalagem primária. Hoje, se a gente pegar o percentual de refis versus embalagens primárias que nós vendemos no Brasil, é muito baixo. Então aí acho que entra muito dentro dessa seara que a gente vem discutindo, de educar, trazer o consumidor de uma forma um pouco mais estruturada, mostrar valor em comprar o refil ao invés de sempre comprar um produto na gôndola do zero. Então eu acho que muito passa por essa questão de educação também. Oportunidades a indústria tem, tá?
E, obviamente, a gente pensa muito também linkado neste uso a questão da circularidade. Como que a gente poderia, por exemplo, fazer com que essa embalagem primária voltasse para as nossas mãos e nós direcionássemos para que virasse outra embalagem primária, fechando assim o círculo, né? Então é uma outra forma de se pensar também. Há muitos desafios, tá? Alguns desafios eles barram um pouco em Anvisa, legislações, que eu acho que está sendo evoluído, né? E alguns outros desafios eles têm um pouco mais de questões de educação do consumidor, dependendo até de materiais, em conseguir dar uma escala, em conseguir realmente conectar isso à indústria. Mas eu acho que é uma jornada que eu vejo que eu estou particularmente há 15 anos nesse mercado, eu vejo que de uns 5 anos para cá a evolução tem sido bastante exponencial. Tá? Que bom. Acho que não tem mais muito tempo para isso continuar sendo uma escolha. Esse que é o ponto, né? É urgente, assim, é necessário. Na verdade, nós estamos até atrasados, porque há um limite do planeta quando a gente fala aí de limites planetários, barreiras. Em Estocolmo, no Centro de Resiliência, eles fazem essa medição periódica e aí a gente pode colocar que das 9 barreiras de limites planetários, nós já ultrapassamos 6. Então, o que isso significa na prática? Significa que já foi muito além da capacidade de suporte da Terra, né? A gente tentando olhar em perspectiva, talvez, toda essa discussão. E por isso que as decisões, elas têm que ser para hoje, né? Sim. Tanto que o termo sustentabilidade, ele é um termo super atual, mas ele até vem sendo superado em algumas conversas em detrimento ao termo regeneração. Né? Não podemos mais sustentar, não podemos mais neutralizar. A gente tem que começar a pensar em regenerar também, que a gente já fez, né? No planeta. Exatamente. E até nesse sentido, professor Diego, qual que é o papel das políticas públicas e regulamentações nesse cenário todo? Olha, são determinantes. Acho que o Lucas já deu um exemplo aqui na questão de, por exemplo, vender produto de refil ou a granel, que poderia ser tanto no caso da Natura ou até numa linha de uma home care, por exemplo, da Unilever, que é uma empresa gigante que tem mais de 3 bilhões de consumidores. Agora, tem o fato, assim, a legislação vai dizer que o produtor ele é responsável pelas condições e pela qualidade daquele produto durante todo o período de validade, né? Se você utiliza, por exemplo, uma outra embalagem para fazer um refil ou coisa do tipo, como que se garante a qualidade daquele produto que está dentro daquela embalagem? Então, aí já tem uma questão regulatória. Eu vou dar um outro exemplo, reaproveitamento de pote de vidro, que poderia ser até um item de economia circular. Agora, muitas vezes a indústria coloca uma etiqueta que é impossível de tirar, né? Você quer reaproveitar o pote, você coloca na água quente, passa sabão e de jeito nenhum você arranca aquela etiqueta. Aí você vai ver, tem países que regularam, por exemplo, padrão de etiqueta para simplesmente você puxar e sair do vidro. Para facilitar que você reutilize aquele material. Então a regulação ela vai desde pequenas coisas, ela vai ser, por vezes, um impeditivo ou ela vai ser um facilitador. Ela vai ser para a indústria um incentivo ou, ao mesmo tempo, vai poder ser uma punição. Mas, de alguma forma, o instrumento legal, a política pública, ela é necessária para que isso avance. Eu costumo dizer pelo amor ou pela dor, né? Porque a regulação, ela causa as duas coisas, mas, de alguma forma, ela ajuda a gente a superar algumas discussões. É muito importante também, acho que essa questão dos stakeholders estarem à mesa, ajudando na produção dessa lei. O próprio Plano Nacional é um exemplo, a indústria participou muito de perto na elaboração dos objetivos, das metas, porque somente também a imposição top-down, ela geralmente não funciona. E no Brasil a gente tem um fator cultural, que, por exemplo, na Alemanha não vai ter, que aqui a lei, ela pega ou não pega. Na Alemanha, quando é um marco regulatório, é regulatório, é marco. Eu morei lá um ano, assim, e lixo era uma coisa muito séria. Assim, tipo de classificação, disposição, porque começa já no usuário. Então, eu tinha resíduo em casa, eu tinha, na minha cidade, 8, 10 tipos de lixeira para colocar o resíduo. Já sai completamente triado do uso do cidadão. E aí, o sistema de logística reversa, ele fica fácil, né? Sim. Já tem tudo segregado, material limpo. Aí funciona, mas porque lá a lei é lei, as pessoas cumprem. É uma questão cultural. Então aqui, eu diria que a lei, para ela de fato, a questão regulatória ter uma eficiência maior, é muito importante que ela seja desenvolvida de forma colaborativa
com a academia, o mercado, a questão ou da hélice tripla ou da hélice quádrupla, né? Não simplesmente o agente público sozinho tomando a decisão. Uma mudança em toda a sociedade. O impacto depois é total, né? Para todos. É para todos. E falando um pouco do ecodesign na rotina das empresas. Lucas, como que isso acontece? Há resistências, barreiras? Eu acho que eu já falei um pouco, o Diego também deu um super exemplo agora. Na Natura, o design ele está dentro é um driver, um tomador de decisão para a gente seguir ou não com o projeto. Então, essa pegada é muito forte, a gente leva muito a sério isso. É uma empresa muito séria, que coloca inclusive compromissos públicos, né? A gente tem compromissos 2030, 2050. E essa parte eu posso falar com bastante propriedade, porque eu participo desde a primeira ideia ali de embalagem. Legal. Desde a agência de design. Vamos trabalhar com essa agência, estamos pensando em fazer tal coisa. Eu já sou conectado no projeto, né? A gente tem um time, né? São várias pessoas. E a gente já começa a fazer escolhas neste momento, tá? Alguns exemplos que eu já te dei, trouxe aqui na verdade. Nós não costumamos utilizar plástico de uso único. A gente sabe que isso inviabiliza totalmente a gente ter uma cadeia circular, né, pensando no descarte. Nós, sempre que possível, trabalhamos com soluções que estejam alinhadas com as tecnologias de reciclagem disponíveis no Brasil. A gente sabe que perante, por exemplo, a uma Alemanha, a gente está um pouco atrás, né? Não são todos os materiais que a gente consegue trabalhar e descartar, e que realmente as cooperativas consigam valorizar aquilo, e os recicladores comprem e façam realmente a logística reversa como deve ser feita, né? Por isso a gente tem uma escolha bastante minuciosa em relação aos materiais que nós vamos utilizar. E aí a gente tem uma série de parceiros, cooperativas, que nos apoiam com essas escolhas. Então, sempre que a gente está construindo um novo design, a gente já tem esse elo e um canal totalmente aberto de conectar as cooperativas e entender, gente, estamos indo para um caminho correto? Além de eu estar fazendo escolhas técnicas de engenharia de produto correta, ela vai parecer correta? Porque muitas vezes um cooperado, ele precisa entender que aquilo é um material. Por exemplo, se a gente utiliza uma garrafa de PET, que é um material extremamente reciclável aqui no Brasil, que tem uma cadeia muito bem disseminada, e a gente coloca um aditivo, um pigmento no PET, que faça com que ele pareça qualquer outro tipo de material, ou até que não gere valor para o reciclador separar, para a cooperativa separar. Exatamente. É um exemplo muito... Eu vou dar um exemplo que a Coca-Cola fez com a Sprite, né? O grupo, né, Coca fez com a Sprite há um tempo atrás. A Sprite, como nós sempre conhecíamos, né, tinha uma garrafa verde, só que aquilo limitava bastante a circularidade, né? Porque aquele PET verde tinha que ser reciclado como PET verde. Sim. Ou ele viraria uma nova garrafa de Sprite, ou ele seria destinado para uma cadeia que só poderia utilizar para uma pigmentação ou outro aproveitamento. E a Coca retirou o pigmento. Hoje, se a gente for no mercado, a Sprite tem uma garrafa transparente. Sim. Isso, por exemplo, é uma escolha inteligente. A Natura fez isso. A gente tem um Del Spray, que vende bastante, um item de altíssimo volume dentro do mercado de Del Sprays no Brasil. Nós tínhamos também no passado, né, lá atrás, pigmentação em todos os frascos, e a gente está falando de N fragrâncias, né? Então tínhamos frascos de 50 cores diferentes. A gente conseguiu padronizar isso e retirar esse pigmento, garantindo que, a gente fala, né, bottle to bottle, né? Aquele frasco vai passar por um processo de reciclagem que ele possa voltar a ser frasco. Então a gente não está fazendo downcycling, que a gente fala que é pegar um material e torná-lo inferior após o processo de reciclagem para usos mais limitados ou que não agreguem tanto valor. E aí outras escolhas, né, como por exemplo trabalhar com design para desmontagem, né, de peças, que não é tão fácil, porque a gente tem que garantir transporte, proteção, que são ali os papéis importantes também da embalagem, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que garantir que o consumidor ou que uma cooperativa consiga desmontar de forma correta. Então acho que tudo que tange esse mercado de escolhas de materiais, elementos de engenharia, escolhas de cores, acho que o Diego deu um super exemplo, né? Um rótulo, por exemplo. Hoje nós temos rótulos que, por exemplo, se chegarem no reciclador de PET, ele consegue separar por densidade. Não vira um ofensor para reciclagem. E temos rótulos que não têm essa separação. Então são escolhas.
Decorações, por exemplo, tipos de pintura. A gente pode trabalhar com a pintura orgânica ou inorgânica. Se nós trabalharmos com a pintura orgânica, aquilo dentro de um processo de reciclagem de um vidro, por exemplo, exposto a determinada temperatura, aquilo é totalmente removido do vidro e torna o material nobre novamente para ser utilizado. Então são escolhas desde as mais pequenas, com uma escolha ali visual, não ter uma cor, ou direcionar uma cor para uma cadeia que já existe, até escolhas mais voltadas a elementos de engenharia mesmo, onde a gente pode pensar mais em separação, mudar materiais, por exemplo. Isso sempre foi feito com uma resina. Por que eu não posso tentar fazer com outra que tem uma cadeia muito mais disseminada? E quais são os trade-offs de fazer com essa outra resina? Uma medição de impacto Uma medição holística, de impacto né? holística, exatamente. Interessante. Então são alguns exemplos. Eu acho que a Natura, ela é um grande exemplo, assim. Eu falo que vocês até dificultam a vida dos professores, porque tem sala que, às vezes a gente vai dar aula e fala assim, professor, mas tem algum outro case sem ser o da Natura? Porque é sempre um case que não tem como fugir dele. Eu acho que o exemplo do Lucas demonstra isso. Ela realmente tem muito cuidado em todos os processos. É um bom exemplo para o mercado. Acho que quem nos acompanha, que é um bom case, Sim. eu vou dar o da Natura novamente, né? Então, esse é um bom case. E é muito bacana ver que vocês têm realmente toda essa preocupação, cuidado. Isso agrega valor para o consumidor, para o investidor também. E tem aí pessoas de referência, né? Eu falo até o Fábio Barbosa é um cara que é precursor assim, da área de sustentabilidade no Brasil. Que ele ajudou a gente a fazer essa virada de chave em muitas organizações, né? E tá, se não me engano, talvez à frente do conselho hoje até da Natura, né? Eu acho que é um bom exemplo. Então, para o mercado olhar, os ouvintes do podcast, quem vai assistir depois também, com certeza é um bom estudo de caso para estudar a economia circular e outros fatores de sustentabilidade. Muito bom, muito boa referência. E pensando aí nesses profissionais, professora Vânia, como formar, então, profissionais para esse cenário tão amplo aqui que a gente está discutindo? Olha, a gente ouviu aqui decisões de produto, certo? A gente falou também de decisões de design e decisões de negócio. E o negócio abarca a logística, abarca a administração, abarca várias coisas, né, dentro desse contexto. Então, não tem como você falar, né, de embalagem hoje desfragmentado, né, olhando só para uma parte. E o design, né, eu também sou designer de embalagem, né, me formei em design. Quando a gente fala do design especificamente, toda vez que ele é acionado lá na frente eu brinco com uma sirene, ele vai para apagar incêndio. E apagar incêndio não é legal, né? Porque ele é acionado no momento que a coisa está crítica. E ele tem que ser inserido no começo. Porque é dele e das decisões de conexão com o mercado que vem todas as outras grandes decisões, né? Então, esse profissional é um profissional que precisa olhar, ele não precisa ser um profundo conhecedor de tudo, mas ele tem que entender que as coisas estão conectadas, que há uma interligação entre todas as áreas e que uma decisão é uma gotinha, né? Que é uma marola que começa e vira uma onda grande. Então, a responsabilidade é mais, digamos que para a tomada de decisão, ela fica complexa. Eu costumava dizer assim na indústria que a gente não precisa conhecer tudo, mas tem que ter um amigo em cada lugar, em cada departamento. Né? Você tem que saber um pouquinho do fiscal, você tem que entender qual o impacto daquilo, como comprar melhor um insumo, como aproveitar melhor um desenvolvimento de uma linha, como é que você cria, por exemplo, arquiteturas de marcas, onde as embalagens ela conversa entre as linhas, onde você tem outros determinantes interessantes, né, que possam também gerar um aproveitamento de recurso, enfim. Então, esse profissional, hoje, quem olha para a embalagem de maneira holística, dessa maneira, tem um papel de destaque, né? Não só na indústria, mas no mercado, porque ele consegue ter uma visão completa do cenário como um todo. É uma fotografia de satélite, digamos assim, que precisa ser feita, né? Não é mais isolado. E para começar a ter essa fotografia de satélite, é necessário ou é importante especializar-se? Muito, porque quando a gente fala, na verdade, de escolher uma área de formação, né?
Eu brinco que essa carreira, a carreira de embalagem, eu vejo muito pelos meus ex-alunos, professora, tem algum curso, como eu vou parar lá, né? É difícil você achar uma formação que te leve a isso. É difícil se você não tem uma oportunidade de ingressar aprendendo. Né? Quem começa ingressando, aprendendo numa indústria ou numa agência, já com a embalagem como um dos seus ativos ali, de uma coisa que você cuida, vai aprendendo, dirigindo com o carro andando, vai aprendendo as coisas e não tem uma formação consistente no mercado que olhe para isso, né? Então, esse profissional, ele vai atrás de nanos degrees, ele aprende uma coisa ali, ele participa de um meeting ali, ele faz um outro curso ali, mas isso pode ser perigoso, né? Porque quando a gente olha para essa necessidade que a gente está conversando aqui hoje, grandes gaps podem se formar, né? Então, a especialização, você procurar uma pós-graduação que olhe para isso, né? E que traga para ele microcertificações de tudo isso que a gente está falando aqui é fundamental, porque é a garantia que ele passa por todas aquelas etapas, tendo uma compreensão bem importante e que vai ser suficiente ali naquele momento para ele tomar uma decisão em embalagem. Então, é importantíssimo. E a pós-graduação, no curso que você coordena, ela traz essas microcertificações? Traz. Como é que funciona? A gente tem 4 microcertificações. Então, o primeiro módulo olha muito para a questão do negócio, de como que é onde começa, né? Como o marketing entende produto, como o marketing entende e analisa a necessidade do consumidor, e como a gente vê esses movimentos sendo, como a gente percorre esses movimentos na sociedade. Então, ele traz uma certificação de análise de embalagem e produto. Depois, a gente fala de desenvolvimento. A embalagem e a embalagem enquanto design, o design estrutural, o design gráfico, a engenharia da embalagem, a transformação da embalagem, né? Qual é o processo gráfico melhor, o que faz mais sentido, por exemplo, diante de tudo que o Lucas falou, como que a gente escolhe tirar ou não um elemento, aquele elemento é fundamental, como eu substituo, semanticamente aquilo faz sentido para o consumidor, o produto ainda é entendido dentro da sua categoria ou não, né? Depois a gente tem uma parte toda voltada para logística. E falando da reversibilidade, de todas as interações que a embalagem precisa fazer como um componente de transporte, né? Então, ele tem uma certificação importante nessa área. E o último módulo, que na verdade não é o último, né? Porque depende de como o aluno ele entra, conforme ele entra, ele vai tendo todos os módulos e eles não têm uma linearidade, eles podem ser vistos conforme o movimento ali de entrada do ingressante, que fala sobre a sustentabilidade. E da inserção desse componente embalagem dentro da economia circular, né? Dentro de tudo isso que a gente está falando e olhando para a indústria também, porque isso não pode ser é uma coisa que a gente tem que aprender a tratar, né? Que isso para mim é recente, eu vejo o mercado tratando como recente. Vamos falar de sustentabilidade em embalagem. Ai, que droga, vamos lá, poxa, isso dá um trabalho, né? As empresas tinham uma resistência muito grande para falar sobre isso. Como o professor Diego falou, acabou, não dá mais tempo. Então, elas inseriram, isso não é mais um desgaste, isso é algo importante. Então, a última certificação é nesse sentido. Que legal. Inclusive, no relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho, dominar essas habilidades relacionadas ao conhecimento na sustentabilidade, práticas de ESG, é apontado como uma das tendências para o desenvolvimento dos profissionais. E nesse sentido, Lucas, qual é o tipo de capacitação técnica e habilidades comportamentais que são necessárias para esse profissional, então, atuar dentro das empresas nesse ramo das embalagens? Olha, eu sempre brinco que eu acho que ninguém nasce com um mindset assim pronto para trabalhar com embalagem. É uma descoberta. Eu acho que o ponto que a Vânia trouxe é bastante relevante, de forma acadêmica, já conseguir conectar todos esses fatores, que realmente são fatores muito importantes e ponderantes, né? É muito complexo você fazer uma construção de um fator por vez, e em algum momento querer conectar aquilo e estar pronto. Eu acho que este cenário que a Vânia trouxe é bastante importante,
da academia já participar dessa construção. E, inclusive, parabenizá-la pelo curso aqui da PUC. Obrigada. A gente tem, hoje no Brasil, uma limitação bastante grande de conhecimento específico em embalagem. Então, acho que esse curso vai abrir bastante porta. E aí, falando de experiência, normalmente, o profissional que vai trabalhar com embalagem num brand owner, como a Natura, por exemplo, ele vem de uma experiência anterior, correlata aí alguma tecnologia relacionada a algum processo de embalagem ou de transformação que possa chegar até a embalagem. Eu mesmo venho da indústria plástica. Eu estou há 4 anos na Natura. Eu trabalhei por 3 anos na Astra, em Jundiaí, que é uma empresa que faz produtos para construção civil, para acabamentos. Logo depois eu entrei numa empresa que é transformadora de embalagens, produtora de embalagens. E dessa empresa trabalhei por 7 anos e fui para a Natura. Então, essa construção para eu chegar no momento que eu estou hoje de carreira como um profissional de embalagem, ela foi bastante paulatina. Falando em conhecimento técnico, eu acho que antes de qualquer coisa, a pessoa tem que ter um perfil bastante voltado para ter uma visão holística. A embalagem, ela nada mais é do que um atributo de negócio. Negócio, quando a gente fala de venda, quando a gente fala de gerar valor real para o consumidor, quando a gente fala de atributos voltados à sustentabilidade, que hoje não é mais uma necessidade, é uma urgência. Então, primeira coisa, ter uma visão holística e entender este mercado, eu acho que já pode ser um diferencial para ingressar. Falando em conhecimento técnico, os processos de transformação mais comuns que nós trabalhamos, que nós evidenciamos ali no mundo de embalagem, são todos os processos que tangem aí a parte de transformação de plástico, vidro, alumínio, papel cartão e outros materiais, que é o que a gente consegue ver hoje tanto no mercado cosmético, como de higiene e até saúde. Então, buscar capacitação nesses tipos de skills, nessas hard skills, eu acho que pode fazer com que o profissional entenda um pouco mais ali quando ele conseguir ingressar no mundo das embalagens. Mas, novamente, eu acho que a questão do perfil, a questão comportamental, ela tem um peso muito maior, principalmente para quem está querendo ingressar nessa carreira. Você ter aquela visão holística, realmente querer entender daquilo e ver valor. A embalagem, quando a gente olha de fora ela parece um mundo bem pequeno, bem pequeno. Simples, né? Simples. Facinho. Parece muito pequeno. Até mesmo quando eu trabalhava numa empresa que transformava e vendia embalagens, inclusive para a Natura, a gente já tinha uma visão um pouco mais limitada dentro daqueles produtos que nós vendíamos, que era uma parte bem pequena da embalagem. Mas quando a gente olha o todo, a gente entende a quantidade de oportunidades que nós temos em sustentabilidade, em inovação, em gerar valor, em regeneração, em talvez minimizar ou retroceder em relação aos impactos que a gente já fez no planeta. É um mundo bastante grande, não é tão simples, é um mundo complexo, mas eu, como profissional de embalagem, posso dizer que é um mundo muito prazeroso. E de alto impacto. De alto impacto. Depois que você entra no mercado de embalagens, dificilmente você sai. São as mesmas carinhas que a gente vê, às vezes, em empresas diferentes, mas é um mundo bem fechado. Então, falando desse universo que é tão amplo e que trata justamente de tanto impacto ambiental, né? Mergulhando um pouquinho mais nisso. Professor Diego, qual que é a importância da rastreabilidade e da redução de plásticos? Olha, acho que vou começar pela redução de plásticos para chegar na rastreabilidade. Hoje o plástico, ele está em absolutamente tudo que nós podemos imaginar, inclusive dentro do nosso corpo também, né? Há uma estimativa, óbvio que isso é empírico, mas talvez não possa ser generalizado, de que a gente tem ingerido, em média, o equivalente a um cartão de crédito de plástico por semana, em termos de peso. Aí as pessoas que estão acompanhando o podcast vão falar, nossa, mas como assim, né? Onde será que está todo esse plástico? Ele está desde as cavidades cerebrais, circulando nas veias, espalhados pelos órgãos do corpo. Isso se tornou um problema de saúde pública. Então a gente sai da perspectiva de materiais e embalagens e passa para uma outra área do conhecimento. E se perguntar hoje para qualquer médico, por exemplo, que faz pesquisa nessa área, existem algumas hipóteses do que isso pode acarretar na saúde humana. Então, a gente tem um conjunto de hipóteses que, com o tempo, pode ser que elas venham a ser confirmadas. Nenhuma hipótese ela é boa,
Até porque até no leite materno já se identifica a presença de partículas de microplástico, né? Eu acho que esse dado ele já demonstra o impacto que isso tem. A gente poderia sair da questão do recurso hídrico e ir, por exemplo, para a questão do solo. Alguns estudos, eu peguei um paper esses dias que fez um comparativo na fertilidade do solo e eles fizeram 2 medições, um solo que estava puro e um outro com microplástico. O com plástico produz menos. Então, o alimento que nasce ali, ele tem menor qualidade, ele tem menos peso, e por aí vai. E a gente, obviamente, tem fragmentos de microplásticos também no solo, não é somente na água. Diante disso, a indústria ela tem o dever de ter uma maior rastreabilidade dentro daquilo que ela gera. Eu acho que esse é um ponto. E por isso que essas políticas nacionais elas são tão relevantes para, primeiro, progressivamente, a gente conseguir ter uma rastreabilidade maior e uma reciclagem maior. A política hoje nacional, por exemplo, tanto de economia circular quanto o plano, vamos dizer que até 2034 nós temos que ter uma solução para isso. Então a gente está falando aí de quase 9 anos, né? Por conta desses impactos, eu acho que eu dei 2 exemplos que eles são pequenos, mas muito relevantes. E a gente poderia, obviamente, dar vários outros exemplos na questão da reciclagem, os desafios, a questão dos aterros, lixões, para dizer o seguinte, realmente é preciso reduzir. E por isso que também o Plano Nacional de Economia Circular ele é relevante, porque ele vem falar de editais de fomento, linha de financiamento para pesquisa e desenvolvimento de novos materiais. E aí a gente vai ter toda uma área de biomateriais, coisas que talvez hoje não existam, que a gente não consiga nem colocar na nossa conversa, mas que por conta do plano incentivar e financiar, vão vir a existir e substituir os plásticos, porque isso é uma necessidade. E, Lucas, quais são alguns exemplos de ações reais de logística reversa? Eu trouxe alguns exemplos práticos de projetos que eu trabalhei na Natura, se vocês me permitem. Por favor. Por favor. Trouxe 3 exemplos aqui, tá? De como nós conseguimos aplicar logística reversa e até gerar algum impacto socioambiental em um deles. Este foi o primeiro projeto que eu trabalhei, foi o relançamento de caiaque. Então, este projeto ele tinha uma embalagem que tinha um peso superior ao que tem hoje, tanto em termos de vidro quanto de tampa, e ela consumia 100% plástico virgem. Com o repacking, e aí com escolhas de design, engenharia e alguns outros elementos que nós conseguimos trabalhar, nós conseguimos fazer essa tampa com 100% plástico reciclado pós-consumo. E aí, pegando aquele gancho do início da conversa, né, o marketing tem que estar junto conosco. Porque neste caso, o caiaque, como vocês bem sabem, é uma marca bastante ligada aos oceanos, né, originalmente falando. E neste caso em específico, a Natura, junto com uma série de cooperativas e com liderança do nosso time de logística reversa, desenvolveu cadeias para retirar plásticos de regiões oceânicas. Isso foi feito através de uma parceria com um transformador, um reciclador de plástico, e com uma série de cooperativas espalhadas por regiões estratégicas, litorâneas. Então, essa tampa hoje é 100% produzida com plástico retirado de regiões litorâneas. Que bacana. Incrível. Uau. Perfeito. Além de trazer este impacto, né, de redução de peso, redução na emissão de carbono, né, o fator de emissão de carbono de um PP reciclado é menor que um PP virgem. Fechar um círculo aí, né, fechar a circularidade, a gente ainda consegue ter um impacto em determinadas regiões. E aí, trazendo um outro exemplo, a gente não pensa só nos heroes. Todos os projetos que nós trabalhamos na Natura, independente do tamanho, do volume e do impacto da marca, eles são pensados para ter atributos de sustentabilidade. Então, quando a gente relançou o caiaque, nós relançamos também as miniaturas, que é um item bastante estratégico dentro da categoria de datas presentes. E mesmo sendo o item com menor volume, menor peso, nós batalhamos e conseguimos fazer a mesma especificação de material aqui. Então também, por mais que seja uma tampa mais simples, por mais que seja um item que esteja mais ligado ali a datas, a presentes, mesmo assim a gente ainda conseguiu implementar
com 100% plástico reciclado no litoral. E mantendo o design, E né? mantendo o Visualmente design. conectada. Aqui, falando em design, acho que é um ponto importante. Esta tampa, se você bem ver, ela não tem nenhum tipo de detrator em relação ao design Sim. pela utilização de plástico reciclado pós-consumo. Perfeito. Nada que a deprecie em nada relação que a a deprecie, uma outra exatamente. tampa. Em termos de engenharia de produto, sim. Ela contém diversos elementos que foram necessários a gente implementar para garantir a funcionalidade, o transporte e até mesmo a vida útil do produto até o final do uso. E aí vai muito daquela questão das escolhas, né? Interessante. E mais recentemente, eu pude trabalhar nesse projeto, que é uma nova perfumaria global que nós lançamos de Ecos, chama Ecos Rios, e ele tem uma história bem bacana. Este cartucho, ele é feito de 100% papel cartão reciclado, parte pós-consumo, parte resíduo industrial, mas a maior parte pós-consumo. Novamente, né, se você olhar, um cartucho bastante bonito, com cor, estruturado, passível de ser reciclado e que conta com 100% de material reciclado. A tampa nós fizemos também com um PP reciclado, de uma nova cadeia que nós desenvolvemos. Aqui nós desenvolvemos uma cadeia que a gente chama de Amazon, que ela retira plásticos de regiões dos rios amazônicos. Então a gente fez uma parceria com 10 cooperativas desta região, e aqui, através deste projeto e de outros da marca Ecos, a gente está conseguindo fazer um impacto socioambiental bastante importante na região. Porque além de utilizar um plástico reciclado, ajudar a limpar os rios amazônicos, a gente consegue impactar também 10 comunidades e em torno de 770 famílias, com remuneração direta pelo trabalho nessa logística reversa. Excelente. Então, este é um case bem interessante de impacto socioambiental. E aqui a gente tem o frasco, que tem um conteúdo de vidro reciclado também pós-consumo. Em uma das versões a gente conseguiu até implementar 45%. Para o vidro a gente tem algumas limitações, por exemplo, de trabalhar com 100%, até mesmo a vida útil dos fornos, né, que os transformadores têm um pouco de receio. Mas neste caso a gente tem uma versão âmbar, que é um vidro igual utilizamos em remédio, em outros produtos de mercado, que a gente conseguiu colocar 45% de conteúdo reciclado. Que legal. Então essa é uma embalagem que tem uma história bastante interessante, desde o impacto ambiental até o social. Muito bom. Isso mostra porque que a Natura é o case, né? De todas as aulas. De todas as aulas. São Não tem como preocupações fugir. amplas. E preocupações, de novo, né, que o Lucas coloca que é muito importante. A pessoa que está comprando lá na frente, que recebe esse produto, que ela não vai enxergar tudo isso inicialmente. Ela vai atrás dos seus elementos que ela valoriza, né? Um frasco bem acabado, uma pintura bonita, eu consigo abrir, a empunhadura é boa, né? Então tem todos os outros elementos que são perceptíveis ao consumidor. E aí quando tudo isso vem à tona, tudo isso muda de percepção de valor. Ele sobe uma escada, né? Porque você está falando... É como se eu consumisse isso com mais propriedade, com mais critério e com uma decisão firme de que estou tomando essa decisão de consumir isso porque eu sei que o que está por trás. Então isso é valor, é uma cadeia de valor completa, né? É um produto que agrega propósito, né? Você vê propósito no consumo, né? E que reforça posicionamento, né? Reforça que é uma coisa posicionamento. importantíssima. Com certeza, muito incrível, inclusive, conhecer essa demonstração aqui. Adoramos. Muito bom, muito bom. E até, como que essa inovação nos materiais e tecnologias pode também acelerar a transição para a economia circular? Eu diria que a inovação ela é indissociável da economia circular e da sustentabilidade. Ela é uma catalisadora, ela acelera o processo. Por isso que investir em inovação é tão importante. E por isso que foi até um ponto do Plano Nacional de Economia Circular que eu ressaltei, porque ele favorece muito a inovação nesse setor, seja de embalagens, seja de produtos, para que a gente possa começar a produzir de uma maneira mais inteligente, trazendo aspectos de ESG, por exemplo, que foram falados. E aí a inovação numa ideia, numa perspectiva ampla, porque a inovação pode ser de produto, pode ser de serviço, pode ser de processo, pode ser de ideias. Então eu traria a perspectiva de um conceito de inovação mais polissêmico.
E independente do tamanho da empresa, ela pode ser uma empresa inovadora. Seja ela pequena, média, uma empresa grande. O mais importante é perseguir fazer diferente. Eu daria esse conselho. Muito bom. E agora, já caminhando para o final, Lucas, quais são os desafios e as oportunidades no desenvolvimento de embalagens mais sustentáveis? Então, se a gente puder resumir aqui, né, recapitular um pouquinho de tudo que foi dito: escolha de materiais, design para a circularidade, redução de impacto, e então a gente entender esse olhar do consumidor e como as empresas podem acoplar isso, né, nos seus cotidianos, nas suas práticas, e realmente ver que isso beneficia a todos, a sociedade e também a sua cadeia de produção. A sustentabilidade, as escolhas sustentáveis, elas devem ser um driver, um direcionador para o negócio, como bem falou o Diego. Isso deve acontecer do momento que um produto é discutido. As escolhas e a maioria das ações que a gente pode tomar são nesse momento. Depois que o negócio está pronto, que a gente já implementou, a gente sabe que tem N complexidades. Os grandes desafios hoje para a gente fazer uma embalagem com plástico reciclado, com vidro reciclado. A embalagem ela ainda tem um papel primário bastante importante, né, que é de proteção e performance. Então a embalagem, no final das contas, ela protege o néctar, aqui que é o produto. E o consumidor não pode sofrer nenhum tipo de penalização em relação à experiência de uso, por qualquer que seja a circunstância. Então, acho que o grande desafio é como que a gente consegue manter a embalagem com a sua integridade em relação à proteção, e a proteção que eu digo é em toda a cadeia, tá? Desde a produção de cada material de embalagem até o envase e até chegar ao consumidor. Hoje a gente tem vários modelos de venda, a venda direta ainda é o principal modelo da Natura, mas a gente já está no e-commerce, já estamos com lojas físicas. Então, como que a gente consegue estruturar um projeto que garanta a vida útil e a performance do produto em todos esses nichos? Eu acho que esse é o grande desafio, né? E aí vai muito daquilo que a gente já falou, escolhas. Escolhas de engenharia de produto, elementos que a gente possa pensar, como que a gente reduz o plástico dessa tampa e mantém a performance. Tenho que manter esse clique até que o consumidor use até o final. Eu tenho que manter a integridade, eu tenho que ter um produto vistoso, bonito, que o consumidor também sinta aquela vontade de comprar, de recomprar. Então, acho que esses são os grandes desafios, tá, inerentes, de forma bem resumida. Muito bom. E, bom, agora, para finalizar, a pergunta que faz parte desse podcast, que é, na visão de vocês, qual que é o futuro do trabalho na área de embalagens? Bom, a gente acabou de falar que o relógio climático está rodando aí, né? E eu não vejo uma profissão, uma conexão mais importante e oportuna do que entender, conhecer e ter domínio de produtos que serão disponibilizados para esse mercado, de hoje até o futuro, né? Então, esse profissional, ele é altamente necessário, esse conhecimento é altamente importante em todos. Não vamos parar de consumir. Consumiremos cada vez mais, só que precisamos consumir melhor, né? Então, é um profissional que eu diria que tem futuro garantido nessa área, né? Principalmente com todos esses domínios. Eu concordo com a Vânia, acho que não tem muito mais o que adicionar, mas destacar que as empresas, elas estão cada vez mais conscientes, perseguindo um propósito, e é muito importante que o profissional que vem hoje para o mercado traga conhecimento de embalagens, ESG, sustentabilidade, economia circular, independente da sua área básica ou mãe de formação. Acho que isso cabe para qualquer profissional hoje que queira se destacar no mercado. Não é só uma tendência, não é só uma moda, mas na verdade é uma exigência. Assim. Eu diria que hoje em qualquer grande empresa isso vai ser cobrado. Bom. Concordo muito com o que a Vânia e o Diego trouxe. Eu ia trazer uma fala muito parecida com o Diego. O mercado está se mobilizando para isso, né? A gente já está sentindo isso e vendo que não é mais algo trivial ou algo que diferencial, é algo necessário. Está virando o básico, né? É o básico, Então, eu acho que os profissionais que pretendem ingressar aí no ramo de embalagem, eles têm que ter uma visão de ESG bastante consolidada. Eles têm que desenvolver uma visão de negócio, não focar somente no que é isso,
mas uma visão do que é a embalagem, o que está em torno daquilo. Onde que começa isso aqui, qual que é a matéria-prima disso e onde que eu descarto. Então, acho que ter essa visão holística de todos os processos envolvidos vai tornar esse profissional um diferencial aí dentro do mercado, tá? E eu até vou aproveitar essa deixa para falar um pouco mais do fomento que é necessário. A gente precisa que cada vez mais os donos de marca fomentem iniciativas sustentáveis. Porque muitas vezes a gente encontra alguma solução, vou você dar um exemplo, um biomaterial. Só que a gente precisa escalar aquilo, a gente precisa que o mercado compre. A sustentabilidade, de início, ela pode não ser barata, normalmente ela é cara. Mas dando escala e realmente comprando aquilo e conseguindo gerar valor e vender para o consumidor, eu acho que é um caminho bastante seguro para a gente ter um mundo melhor, né? E embalagens mais sustentáveis. Perfeito. E quem pretende ser profissional de embalagem, eu recomendo bastante, viu? Bom, então eu agradeço a vocês por essa contribuição tão enriquecedora, cheia de tantos conhecimentos de algo que faz parte da nossa vida, as embalagens, e que afeta o nosso planeta também. E agradeço a você que nos acompanha. Educação Continuada, Futuro do Trabalho é uma produção da PUC Campinas e você pode acompanhar pelo Spotify ou YouTube. Até a próxima!